Olá pessoal, vamos fazer um módulo onde faremos a criação do CPF. Vou dar uma introdução como funciona o cálculo dos dígitos do CPF, dos dois últimos dígitos da direita do CPF. Eu fiz essa planilha aqui mais ou menos para elucidar como que funciona o cálculo. Quando você recebe um CPF, normalmente o CPF hoje é composto por 11 números, sendo que dentre 11 os primeiros 9 da esquerda, nesse caso aqui, eles representam o número. Por exemplo, ele pega o número de cima, a posição de cima, multiplica pelo valor de baixo, faz um cálculo, depois ele soma e multiplica por essa opção. Então vamos lá. Abre o seu banco de dados Access. No caso, vamos usar um banco de dados. Eu estou usando o Access 2007. Você pode fazer esse trabalho com o Access 2003, 2000 ou 2010, qualquer um. Primeira função, vamos criar o nosso banco de dados. Banco de dados vazio. Vou salvar esse número de banco de dados aqui nos meus documentos. Vou deixar qualquer nome. Vou dar um criar. Vou fechar essa tabela. Vou usar o conjunto de teclas Alt mais F11. O Alt F11 eu vou clicar com o direito, inserir módulo. Eu vou usar aqui a opção Option Explicit. Option Explicit ele faz a obrigatoriedade de declarar todas as variáveis. Isso é válido para você não ficar errando números de variáveis. Aqui vamos dar o nome de function. Criar CPF, vamos número CPF as string. Ou seja, o que vamos fazer nessa função? Então nessa função vamos partir um pouco da lógica. Vamos criar dois processos. Um vai identificar se eu estou querendo criar um número de CPF válido, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e só complementar com os outros três números de dígito, fazer de números, calcular os dígitos, do cálculo dos dígitos salvar esta informação e a partir daí gerar o número do CPF completo. Ou se eu vou fazer isso do modo automático. Então vamos fazer um modo automático e um módulo manual. Vamos fazer um tratamento de erro. Então o erro, vou tratar erro. O comando. Vamos dar um Enter. Tanto faz, galera, você utilizar o caráter 13 ou usar, eu aperto esse VB aqui, esse caráter, tanto faz. Aqui vamos dar um resume, side function, o nome da nossa label, function, vamos dar um exit function. Vamos depurado, aparentemente sem erro. Agora vamos criar as variáveis. Vamos fazer uma variável para modo automático, para número, para cálculo dígito, para quantidade de dígito, para o dígito, para o decréscimo e para o tamanho do CPF e da posição. Isso daí vamos utilizar todas essas variáveis aí. Não há necessidade de declarar todas essas variáveis, tanto que a aplicação ela consegue trabalhar sem fazer nenhuma variável. Mas é bom declarar essas variáveis para você saber, para você ter controle exatamente do que você está fazendo. Então vamos usar o DIN, modo automático,
boolean, ou seja, ele vai trazer verdadeiro ou falso. Número, as byte. Byte, ele suporta caracteres do 0 ao 55 e tem um tamanho apenas de 1 byte, ou seja, 8 bits. Muito pequeno, não? Vamos fazer um downdim, cálculo dígito. Também vamos dar como byte. Vamos também a quantidade de dígitos. Também vamos dar como byte. Dígito vamos dar como byte. Decréscimo também vamos dar como byte. Tamanho CPF vamos dar como byte, que na verdade de tamanho CPF vai ser sempre de 0 a 9. Posição vamos dar como as bytes. Desculpa, a posição vamos dar como integer. Primeiro vamos definir, vamos colocar um apóstrofo simples, definir se é automático ou manual. Então, toda vez que a gente iniciar essa função vai ser modo automático igual to. Vamos verificar se verifica se o CPF está vazio. Então, if número CPF for igual a 0, número CPF igual vazio, ou pode ser igual empty, ok? Vou mandar como vazio. Aqui vamos tratar todos os caracteres especiais, ou seja, vamos remover todos os caracteres especiais. Então vou dar um replace, número CPF. Vamos localizar o caráter que a gente quer substituir, nesse caso ponto. Vamos substituir por nada, vamos fazer isso aí pro dígito separador. Vamos fazer isso também para a vírgula. Vamos tirar também algum espaço que porventura venha a ter. E por fim vamos suprimir os espaços tanto da esquerda quanto da direita usando a função trim. Agora o que vamos fazer? Primeiro vamos verificar o número de CPF, se é um número válido, e dar uma mensagem de erro. Então vamos dar o if len número CPF for maior do que 0. Então vou tirar do modo automático para o módulo manual. E vamos verificar se o número do CPF for maior do que 9. Vou dar o message box, be critical, vou dar um ext function. Então CPF, vamos colocar uma mensagem aqui que o número de caracteres não pode ser superior a 9. Vamos compilar, depois compila. Aparentemente nossa aplicação, nosso código está sem erro. Agora vamos verificar se o número de CPF do modo automático, ou seja, do modo automático vai ser verdadeiro. Então vamos lá. Cria o CPF no modo manual. Então if o modo automático for igual a false, ou seja, é modo manual, a gente vai fazer. Então vou número vai ser len número CPF mais 1 to 9. Vou dar o next número. Então o que ele vai fazer? Ele vai
verificar a quantidade de caracteres que existe no CPF, vai apenas complementar até 9. Então, número CPF será igual ao número CPF. Vamos usar o E comercial para concatenar e vamos usar a tabela ASCII. A tabela ASCII 2 da posição 48 ao 57. Vamos fazer o random mais 57, ou seja, ele vai pegar números apenas do 0 ao 9. Só que aqui ele vai trazer números quebrados, frações. A gente não quer frações, a gente quer número inteiros. Então vamos dar um int para transformar isso daqui para inteiro. Se tiver dúvida de int, galera, seleciona, dá um F1 aí, ele ajuda e muito, ok? Vamos dar um char, que é o caráter, para ele retornar isso daqui. E vamos dar um randomize aqui no código para ele embaralhar. Então, a princípio, o primeiro módulo, ou seja, o módulo manual está criado. Vamos dar um Ctrl C para a gente não ficar digitando várias coisas. Então, se o módulo for automático, ou seja, se o módulo for true, ele vai pegar do 0, vai pegar o número do 1 ao 9, que é o número do 1 ao 9, e vai fazer exatamente isso daí. Então esse é um módulo automático. Vou colocar um aqui, cria o CPF no modo automático. Daquela posição que eu tinha feito no Excel lá. Se o dígito for igual a 2, então nossa posição será 11. E vamos repetir aqui também, vamos repetir também, se o dígito for igual, nosso número, vamos dar o Ctrl V, se o nosso dígito for igual a 1, tamanho CPF será de 9, se o dígito for 2, o tamanho do CPF será 10. Vamos compilar para ver se não está com erro. Não. Agora vamos fazer a parte de posição. Então for posição igual 1 do tamanho CPF. Next posição. O que vamos fazer aqui? Nós vamos calcular, pegar o valor da primeira coluna, multiplicar por 10 e aí sucessivamente. Então, cálculo dígito igual a cálculo dígito mais mid número CPF posição 1 vezes decréscimo. Então tem a primeira opção, vamos depurar, aparentemente ok, passou. E vamos ver que toda vez que tiver o decréscimo, nós vamos subtrair. Então decréscimo igual decréscimo menos 1. Compilado.
Ou seja, a primeira regra do cálculo do dígito já está funcionando. O que é o que? Ele pega a quantidade de números, soma os dígitos e vai acrescentar. Só que na Receita Federal tem duas regrinhas básicas. Toda vez que você tiver uma posição e essa posição do dígito, o cálculo do dígito for inferior a 2, desculpa, aqui é cálculo dígito. Então toda vez que o cálculo de dígito for inferior a 2, nosso dígito será igual a 0. Caso contrário, ou seja, for maior ou igual a 2, o nosso cálculo de dígito será 11 menos cálculo dígito. Vamos copiar a função criar CPF. Vai ser igual número CPF. Então, aparentemente, nossa função já está criada. Só que toda vez que faltou um detalhe, toda vez que a gente estiver fazendo um cálculo, ele está fazendo loop, então ele vai pegar a primeira opção, vai estar com o número gravado cálculo dígito, então vamos retornar isso daqui para 0, para ele reiniciar o cálculo do segundo dígito. Vamos depurar, aparentemente está ok. Agora vamos fazer o teste para saber exatamente se essa função aqui funciona. Vamos dar aqui vou dar funções CPF, vamos criar uma função, um módulo simples, vamos escrever um function test, vamos dar um executar. Executar é uma variável, tá, galera? Vamos dar um criar CPF e vamos atribuir o valor de 1, 2, 3 para ele executar a partir disso daqui. Vamos marcar aqui. Você pode clicar marcando ou apertando a tecla F9 que ele grava isso daí. Eu não vou apertar F9 por causa do software que estou utilizando para a gravação dessa videoaula. Vou dar um play. Antes de dar play, vamos exibir as nossas variáveis locais para ver exatamente o que ele vai efetuar. Acrescentou o número 14143. Aqui ele vai executar, vai verificar se é o modo automático, como é verdadeiro só ele pula. Cálculo de dígitos, colocou a quantidade de cálculo de dígito 2, o dígito é 1, então ele vai dar o decréscimo aqui de 10. A posição vai dar 1, então o meu tamanho CPF será de 9. Posição, daqui ele vai fazer o cálculo do dígito, primeiro deu 10, então 1 vezes 10, 10, por aí sucessivamente ele vai somando aqui, nessa variável. Ele vai fazer todo o cálculo, aqui vai fazer o cálculo, como o cálculo do dígito está, na verdade, aí superior. Na verdade faltou, galera, uma posição aqui para eu pegar, desculpa, faltou uma posição, cálculo dígito igual cálculo dígito mod 11, faltou esse pequeno detalhe aqui. Então vamos pegar o cálculo dígito ele me trouxe 3
3 é superior a 2, então 3 superior a 2, que ele vai fazer? Vai pegar 3, vai subtrair, então deu 8. Então nosso primeiro dígito do CPF é 8, então ele vai pegar e incluir 8 aqui no nosso número de CPF. Então vou pegar nosso número CPF igual número CPF e cálculo dígito. Vamos clicar em arrastar aqui para ele jogar esse número lá no final. Então agora ele vai novamente na posição 2, posição 1 era 10, agora o decréscimo será de 11 e o tamanho do CPF será de 10. Novamente vai fazer os mesmos cálculos, calculando, calculou, vai pegar, como o cálculo do dígito é maior, então ele jogou, criou o CPF, ele vai trazer o número do CPF e vai para minha função. Então o CPF criado foi esse CPF aqui, CPF 123, vamos anotar o número do CPF, 123 113 143 86. Vamos com essa informação ir no site da Receita Federal e vamos consultar o CPF, ver se o número criado é um número criado válido. Consultar, e aí você já passou na nossa validação. Agradeço a visualização, curta o vídeo e até a próxima.